amigos e amigas. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do livro Noite Infeliz, do autor brasileiro Felipe Luiz Teixeira, publicação da editora Estronho. Recentemente, bem recentemente, eu fiz um unboxing no qual eu mostrava esse livro. E eu sei que vocês devem estar lembrados que eu comentei que eu já havia resenhado alguns livros do Felipe Luiz Teixeira. Deixei bem claro que eu amo a escrita do Felipe, falei que os livros dele são maravilhosos e eu acredito, eu deixei sim o link das resenhas dos livros anteriores na descrição do vídeo. Aliás, também vou deixar o link dessas resenhas no vídeo de hoje. E tem uma coisa muito importante que eu quero lhes dizer. Eu amei os livros anteriores, mas sem sombra de dúvida, em Noite Infeliz, o Felipe Luiz Teixeira, ele conseguiu se superar de tal forma que meio que deixou os livros anteriores dele no chinelo. Os melhores contos, assim, a melhor escrita está contida neste livro. De verdade, gente, com toda sinceridade, esse livro mexeu muito comigo, mexeu com o meu coração de uma tal forma que eu não encontro palavras adequadas para explicar o sentimento. O livro mexeu comigo de forma alegre, de forma divertida, porque o Felipe também tem esse dom de ser um tanto humorista, de fazer as coisas com alegria, mas sobretudo também mexeu de forma triste. Trouxe umas lembranças angustiantes, que me fizeram sofrer um pouquinho, mas isso não é uma crítica não. Eu acho que de vez em quando é bom também a gente reviver esses sentimentos, essa coisa da tristeza, especialmente porque o livro me fez entrar em contato com lembranças do passado e algumas até meio que enterradas na minha mente, no meu coração, e eu acho que eu precisava meio que liberar essas lembranças, trabalhar com elas. Enfim, Noite Infeliz foi praticamente uma terapia para mim. Não sei se ela vai fazer, se esse livro vai fazer esse efeito em vocês, mas para mim foi assim. A obra, ela contém 21 contos que estão distribuídos em 4 partes, que são Alfa, Cotidiano, Inferno e Ômega. Apesar dessa divisão em 4 partes, Alfa, Cotidiano, Inferno e Ômega, eu diria que praticamente para mim o que marca mesmo os contos dele, embora tenha essa divisão, é que os contos dele são cenas do cotidiano. Então, para mim, se ele não fizesse a divisão e colocasse cotidiano para tudo, já servia. Porque essa é uma característica fundamental da escrita do Felipe Luiz Teixeira. Ele narra cenas do nosso presente com uma tal vivacidade que a gente enxerga os personagens. Ele coloca as pessoas de uma maneira tão realista que você enxerga essas pessoas como reais. Assim, me parece que ele conversou, que ele escutou essas cenas ditas por essas pessoas. Ele não tem essa preocupação de escrever algo politicamente correto, ele é realista. As pessoas são o que elas são. Tem alguns palavrõezinhos na escrita, mas isso faz parte também da vida. Então, meio que ao ler esses contos eu consegui chegar a pessoas que eu conhecia, e alguns contos me lembraram cenas que realmente eu vivenciei. Aliás, nos livros anteriores eu também tive essa impressão de que eu havia conversado com o Felipe, contado algumas histórias da minha vida, e ele meio que, inspirados nas minhas histórias, escreveu alguns contos. E esse aí não foi diferente. Eu senti assim, nossa, como é que ele sabe disso? Eu vivi isso aconteceu comigo, tá muito próximo da minha realidade. É claro, parece que ele mudou assim o sexo de alguns personagens, mas são coisas que eu vivi.
Mas eu sei, eu nunca conversei com ele, eu nunca contei essas histórias para ele. Eu fiquei meio que admirado com essas coincidências. Não dá para falar dos 21 contos, mas eu posso compartilhar com vocês coisas a respeito dos contos que mais me marcaram, assim. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo. É essa a minha proposta. Eu até aqui assinalei quais são os contos para eu não me perder. Então eu vou estar olhando o livro aqui, a minha cola. Não vou mostrar para vocês as minhas marcações para vocês não saberem antes, para surpreendê-los. E eu quero também dar um destaque aos agradecimentos que o Felipe Luiz Teixeira fez nessa obra. Então, Noite Feliz é o conto que abre o livro. Esse conto, assim, ele é muito bonito. Ele ocorre no Natal. É a história de uma mulher muito pobre que acolhe um morador de rua, uma pessoa sofrida. Eu diria que é uma história que ficaria muito bem se fosse transformada num roteiro de teatro e apresentado em algum lugar, tipo uma igreja. Creio que tocaria bastante o coração. A história é muito bonita, é muito profunda e realmente ela aquece o coração, ela nos enche de esperança. É isso que eu senti. Misto quente e Coca-Cola é outra história assim que mexeu bastante comigo. É de um homem que paga um lanche para uma criança pobre. Essa cena mexeu bastante comigo porque eu tive a impressão de que o Felipe escutou alguma história minha. Mas, como eu disse, ele não escutou. É a história de um homem que paga um lanche para uma criança. E eu tive algo parecido na minha vida, até com os diálogos, que é a minha história de ter pago um lanche para uma mulher, uma moradora de rua. E aí a coisa está muito parecida. Não quero entrar em detalhes, mas me trouxe a lembrança dessa mulher, dessa conversa. Bolo de laranja, não preciso nem dizer. Lembra um pouco da minha relação com a minha mãe, ela fazendo os bolos, eu também fazendo bolos. É bem vivencial. É uma história bem presente na minha vida. Quem me acompanha aqui no canal, nas redes sociais, já deve ter visto alguma foto minha e da minha mãe com bolos. Soro positivo. Nossa, essa história assim é muito impressionante. É uma história fofa e ao mesmo tempo fala de preconceitos. É um rapaz que está se encontrando com uma moça, ele é soro positivo, e aí ele tá com receio de ser rejeitado, etc. e tal. E essa história mexeu comigo, porque acredito que vocês não saibam, mas eu também tive uma relação com uma pessoa soropositiva que tinha os mesmos temores do personagem, do protagonista desse conto. E assim, eu vivi um romance. Não sou soropositivo, já deixo bem claro isso. Até porque dá para você se relacionar muito bem com uma pessoa tendo os cuidados. Infelizmente, essa pessoa que passou pela minha vida já não está entre nós, mas eu vivi algo muito parecido com soro positivo. Aí a outra história, assim, essa eu achei engraçada. Camila com K e suas manias. Essa é meio que serviu assim para me aliviar, né? Para cortar um pouco do peso da lembrança triste do conto anterior, do soro positivo. E essa Camila com K e suas manias é uma mulher, é uma história de uma mulher narrada em primeira pessoa que ela conta meio os fetiches dela. E é engraçado porque ela fala que dentro desses fetiches ela tem mania de morder fronha em determinadas situações que eu não posso dizer, porque senão Mames vai ficar brava comigo, gente. Mas eu acredito que vocês já estão imaginando que situações são essas que a mulher mordia a fronha. Só que ela tem outras manias meio que esquisitas de morder outras coisas aí que eu não quero entrar muito em detalhes. E o final
Se vocês lerem esse conto, vocês vão surpreender. Porque ela morde uma coisa que é muito engraçada. A história terminou assim de uma maneira engraçada por conta das mordidas dessa Kátia. Dessa Kátia não, dessa Camila com K e suas manias. Aliás, eu acho que essa história também daria um monólogo interessante, um monólogo teatral. Eu fico imaginando, tipo, uma mulher decorar esse texto e ela ir contando, falando pra gente, porque basicamente é assim que eu me senti diante da Camila. Eu imaginei ela na frente, conversando e me contando as coisas da vida dela, os momentos íntimos e daria bem, sabe? E bem estilo, não sei se vocês já viram o filme ou a peça, Shirley Valentine. Pois é, a Camila com K e suas manias me lembram a Shirley Valentine mais atual, mais presente, mais parecida com as mulheres dos nossos tempos. Aí vamos pular qual a história assim que me marcou. A dose do remédio é uma história forte, mas que me deixou assim com um gostinho de quero mais, sabe? Eu queria saber mais detalhes sobre essa história. Aí podemos falar de Noite Infeliz. Olha, no início ele abre com Noite Feliz. Agora, assim, um pouquinho depois do meio do livro, tem esse conto, Noite Infeliz. Para mim é um dos contos mais tristes. Não tem a ver com o Natal, mas é um conto forte. Também não me trouxe lembranças reais da minha vida, mas olha, mexe bastante com a gente. É um dos contos mais fortes, mais tristonhos. Um casal que está passando aí por um determinado sofrimento. Não quero entrar em detalhes, mas eu posso dizer o seguinte, até dar um conselho aí pro Felipe. Leia um livro chamado O Berço Vazio, publicado pela editora Darkside. Fica essa dica. E depois relaciona com esse Noite Infeliz. E, aliás, eu tenho que lembrar, no final desse vídeo eu vou fazer uma campanha, eu quero a ajuda de vocês, gente. Por favor, fiquem comigo até o final, porque eu vou fazer essa campanha e preciso muito da ajuda de vocês. Aí temos uma história Café Amargo. Café Amargo me lembra relatos de mulheres que sofreram bastante. Na minha época de seminário eu trabalhei com mulheres de lugares pobres, então a narrativa do Café Amargo me lembrou cenas também, me trouxe também um sentimento de tristeza por estar lembrando desses locais, dessas coisas, fala de violência doméstica, violência contra a mulher. Recomendo bastante que leiam isso e reflitam, porque é real, é verdadeiro as coisas que acontecem. É uma história que fala de desespero, gente. Não tô dando muito detalhes para não estragar a surpresa de vocês, mas recomendo, leiam isso com atenção. Animal come no chão. É a típica história de meninos valentões, mas tem um quê também de realidade aí. Meninos que batem em menores, que roubam lanche, etc. Mas o final dessa história, sem comentários, mexe bastante. Ah, não vivi isso, né? Mas conheço relatos. E acredito que vocês também conheçam relatos bem semelhantes do tipo folgadão que mexe, que bate nos menores, etc. Agora, Papai Noel, eu quero uma arma. Essa história também me lembra algo que eu vivenciei. Papai Noel quer uma arma é um menino que escreve uma carta ao Papai Noel pedindo uma arma e relatando a violência que ele sofre do padrasto e que a mãe dele sofre e também da preocupação dele com a irmã por conta de muitas coisas ruins que estão acontecendo. É um relato bem realista e me trouxe lembrança dos meus tempos de catequese, porque quando eu estava dando catequese falando de Deus Pai, não houve a presença do Papai Noel, mas uma menina, eu dava aula de catequese junto com uma amiga, éramos uma dupla, e
E a menina contou um relato muito semelhante ao que está presente nessa carta aí que o rapaz escreve ao Papai Noel. Lembro bem do rosto da menina contando pra gente, chorando, e a gente, o que que a gente pode fazer por ela, como evitar essas coisas. E eu não vou mais entrar em detalhes não sobre isso. Mexeu muito comigo. Aí temos os dois contos que compõem a última parte, Cinzas, o Último e o Último Homem. Ela tem um tom apocalíptico. Elas têm um tom apocalíptico, melhor dizendo. Um tom distópico. Imagina-se um futuro bem caótico, mas são cenas de um cotidiano dentro de um futuro caótico. É como se o Felipe estivesse fazendo uma previsão para o futuro do planeta. É chocante demais. Depois que ele escreve os contos, o Felipe tem um capítulo sobre que ele faz agradecimentos, e esse capítulo me surpreendeu, porque eu vou ler uma parte e depois vou comentar as outras. Ele agradece a muitas pessoas, mas tem uma parte que ele escreve o seguinte: ao Fernando Neri, do canal O Filósofo dos Livros. Foi o primeiro canal no YouTube e Instagram a me divulgar e abrir o caminho para novos leitores e parceiros. Aí ele faz alguns agradecimentos a outras pessoas. Algumas delas são conhecidas por mim. Ele agradece ao Fabiano Caldeira, que tem também aqui um canal no YouTube, que é o Café Gay 24, e ele comenta que o Fabiano ajudou eles a fazer as pesquisas sobre pessoas soropositivas e revisou esse texto soropositivo. Detalhe, também nunca conversei com o Fabiano sobre essa minha relação com a pessoa soropositiva. Eu já tive conversas com o Fabiano, mas esse relato eu não contei. Então, realmente, assim, me surpreendeu algumas coincidências desse conto, algumas vivências, algumas coisas narradas aí no conto do Felipe. Aí ele agradece a Tatiane Rodrigues, que é do perfil literário do Instagram Doidos por Séries e Livros. É um perfil que eu gosto bastante. Eu sou apaixonado pelas resenhas da Tati. Aí tem umas pessoas que eu não conheço. Aí ele agradece a Miriam Isabel da Silva, que é uma amiga que está sempre aí comentando aqui no canal. Então eu conheço bastante a Miriam, a gente conversa muito. A Miriam é uma pessoa bem vivida, uma pessoa bem crítica. E aí, quem que ele agradece? Assim, conhecido. Vou citar só os conhecidos, gente. Cristo do Oficial, conheço o perfil dela. A Pan Leitora. A Pan Leitora, aliás, é a pessoa mais antiga, que eu conheço há mais tempo. A Pamela Desirê. Já chegamos até a gravar a live juntos. Gosto muito da mãe da Pamela. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Chimp Literata também. Não tenho muita amizade, mas eu conheço o perfil dela, acompanho de vez em quando. E aí, enfim, tá o agradecimento. Mas agora vamos para a minha campanha. Olha, antes de ler esse livro, eu já estava querendo fazer essa campanha. Mas depois desse eu não tenho sombra de dúvidas que a campanha deve ser feita. O Felipe Luiz Teixeira, ele tem um talento enorme. Eu já falei disso, né? Não é ficar repetindo. Sempre vocês vão até cansar, mas é verdade. Ele tem um grande talento. Eu acredito que está na hora do Felipe escrever um romance mesmo, sabe? Ele escreveu contos até agora, mas fazer um livro maior, mais denso, contando essas histórias, com essas pessoas reais, com cenas reais, sabe? Ele se prolongar, porque eu acredito que ele tem uma capacidade enorme para escrever isso, para fazer isso. Então eu peço a colaboração de vocês. Deixa aí nos comentários, pede para ele, sabe? Eu vou deixar também o link do perfil dele. Manda mensagem no direct. Vamos encher a paciência do Felipe lá na outra rede social.
pedindo: Felipe, por favor, escreva um romance. Eu tô louco pra ler um romance dele, sabe? Eu tenho certeza que eu vou amar. Essa é a minha campanha. Vocês me ajudam? Posso contar com vocês? Espero que sim. Então, também lembro que o link da compra desse livro eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!